também, reconstruindo o DCE pela base, mas eles não estão aqui. Então... Ah, tá. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se dirija aos dois. Então, o pessoal aqui sugeriu que então, esse tempo dessa chapa da JR, os 8 minutos, fossem divididos entre as chapas. 2 minutos para cada chapa no final, depois das perguntas. Tudo bem? Alguém que oponha isso? A gente vai avaliar o horário. Se o tempo estiver estourando, a gente... Vamos falar agora e vamos para a rua. Sou Zé das sociais, alô? Então, o seguinte, com relação ao tema do debate, que é a apresentação do centro, eu acho que nós temos que ter um debate aqui no espaço são dois viés desse debate. Um é como que a representação do centro está hoje na Unicamp, e como que ela vai ser quando, se aprovado o projeto de reforma universitária, como que vai ficar a representação do centro. Porque a maneira como está hoje, acho que é inegável a crítica que as chapas aqui fazem, que o movimento estudantil faz, né, da ingerência da reitoria nas nossas eleições e, por conta disso, a posição do boicote. Mas eu acho que a gente tem que avançar nessa crítica que a gente faz de como que a reitoria trata a representação do centro, que na verdade é um caminho de tutelamento dos estudantes. Porque quando uma direção do instituto, ou quando uma direção de uma universidade, no caso a reitoria, parte para atelar os estudantes à instituição da universidade, ao conselho universitário, às direções do instituto, é uma tentativa de tutelar os estudantes e, claro, controlar a atividade dos estudantes, no caso, controlar o movimento estudantil. Eu acho que isso ficou bem claro, por exemplo, quando, na época da ditadura, os diretórios acadêmicos assumiram o papel que sempre os acadêmicos cumpriam, e os diretórios acadêmicos tinham seus regimentos formulados pelas direções do instituto, e não era à toa que os diretores dos institutos eram interventores do regime militar. Então é uma forma de você tutelar os estudantes e segurar e controlar as atividades dos estudantes. Da mesma forma, uma representação decente como essa que a gente vê aqui hoje, quando a reitoria passa a controlar as eleições, é uma iniciativa de controlar e segurar a atividade do movimento estudantil. Então, acho que frente a isso é uma posição correta, a do boicote, e a gente se posicionar contrário, e aí eu tenho uma unidade entre as chapas de fazer uma campanha em comum. O que eu acho que vejo de diferente nas chapas de debater a representação do centro? É a relação disso com a reforma universitária, que eu acho que não são todas as chapas que levam esse debate que fazem a luta de forma consequente em torno disso. Porque no projeto de reforma universitária, no anteprojeto de reforma universitária, o conselho universitário, as instâncias máximas das universidades, vão perder essa característica que tem hoje de levar a autonomia da universidade. A autonomia universitária e capacidade de gerir, né, a sua própria instituição, os seus regimentos, etc. Essa autonomia vai ser ferida. E se ela já vai ser ferida, formalizando a existência da fração de funcionários e professores, ou seja, formalizando o que a gente tem hoje, significa que para os estudantes vai ser muito mais difícil, a partir da reforma universitária, a gente conseguir alguma coisa através do espaço do consumo. Se hoje já é difícil, porque as eleições estão atreladas, pós-reforma universitária vai ser mais difícil ainda. Eu acho que essa é a crítica, ou na verdade uma campanha que o DCE tem que fazer, que tem que ter um carro-chefe, linha de frente para a gente ser contrário a essas atividades, a essas medidas dos governos, e principalmente agora do governo Lula, com a proposta de reforma universitária. E por isso, ir para a rua, que é um pouco novo da nossa chapa, faz sentido no momento que a gente vive, em função de toda uma crise política instalada no país, de verbas sendo retiradas para a educação, e a gente fala o seguinte: não é hora da gente caminhar para uma via institucional, seja ela lutar por dentro do Consul, seja ela depositar credibilidade nas instituições do Estado, como por exemplo a Assembleia Legislativa, achando que ela votaria mais verbas para USP, Unesp e Unicamp, porque hoje o que acontece é o contrário. Essas instituições estão assumindo o seu caráter podre, com a corrupção do Congresso Nacional, com a corrupção do governo Lula, e nós temos que ir para a rua protestar contra isso. Não é possível
que essas barbaridades aconteçam, reforma universitária, retirada de verbas, corrupção, e o movimento estudantil não faça nada. E eu acho que a gente compreende essa facilidade, porque hoje as instituições, as entidades do movimento estudantil, seja a DCE, UNE, em sua maioria, e principalmente a UNE, estão do outro lado do governo. Estão do outro lado, junto com os governos, defendendo essa ordem e contra que os estudantes vão para as ruas. Não é à toa que na campanha contra o veto, que muita gente participou, a UNE não deu as caras na movimentação dos estudantes, na mobilização estudantil, e na verdade está jogando um papel contrário. Eu acho que é por isso que uma da outra diferença da nossa chapa apresenta que é necessário romper com a UNE. Né? Acho que essa é uma tarefa do movimento estudantil. A nossa chapa também tem outras, vou passar a falar outras questões. Está na carta programa que ainda não tem, a gente tem aqui, ela ficou pronta na sexta-feira, vou passar a terceira. Então, eu acho que Zé, ele muito bem que hoje, você vem sofrendo? Tá. E acho que ele pontuou muito bem que hoje os ataques que a universidade sofre, que a juventude sofre, eles são ataques que eles vêm de esferas muito superiores às esferas instantes só dentro da universidade. Né? A questão da reforma universitária e todos os cortes de verba são questões que estão em esferas de intervenção muito para além da universidade, né? Como a reforma universitária que vai ser implementada pelo governo Lula. Então, tendo em vista que esses ataques eles são de plano nacional, pelo governo federal, pelo governo estadual, e esses ataques eles inviabilizam as lutas e as reivindicações específicas, como o Zé mesmo colocou, até porque não faz sentido, por exemplo, a gente lutar por assistência estudantil num quadro onde o Geraldo Alckmin inventa aumento de taxa para educação. Certo? Então, esses ataques mais gerais, eles interferem as nossas questões específicas aqui dentro. E frente a essa situação, então a gente acha inconsequente a gente fazer essa discussão sem ela estar atrelada a uma discussão de conjuntura mais geral, dos ataques mais gerais. Nesse sentido, a gente acha que é necessário a gente discutir como que a gente vai então travar essa luta contra a reforma universitária, como que a gente vai travar então essa luta contra o governo Geraldo Alckmin, contra o governo Lula. Eu acho que, nesse sentido, a gente vê a necessidade de estar discutindo qual vai ser a entidade nacional, qual vai ser o organismo que vai estar cumprindo o papel de somar as lutas. E essas lutas elas só vão ser vitoriosas se elas se juntam e se potencializam. E a gente acha que as lutas, diferente do que vem acontecendo hoje com as greves das federais, onde se isolam os estudantes de suas reivindicações, né, devido ao papel da UNE, a gente acha que essas lutas para serem vitoriosas precisam somar. Nesse sentido, a UNE, que teve um papel histórico muito importante, teve aí lutando contra a ditadura, pelas diretas, pelo fora cola e tal, hoje ela passa para o lado do governo a defender políticas que são políticas que vão contra os interesses dos estudantes e que estão do lado do governo. Né? Hoje a UNE propagandeia por aí a reforma universitária e até nas questões mais específicas nossas, como a luta contra o veto, a UNE também não teve aí. Então a gente acha que a UNE não serve mais para a luta dos estudantes hoje. E para concluir, né, somado a tudo isso, somado ao afastamento das salas de aula do cotidiano dos estudantes e a impossibilidade de estudar a UNE devido à burocratização imposta pelas direções.